Fala galera, novamente com vocês aqui para o nosso segundo vídeo, especificamente falando sobre as normas de correção da prova de redação do Enem. O que é mais interessante, em relação aos vestibulares tradicionais, a prova de redação do Enem, ela é completamente revolucionária. Nos vestibulares tradicionais, os raros que ainda existem hoje, da FUVEST, da Unicamp, enfim, você percebe um ponto, a correção da prova de redação é baseada nos erros do candidato. Então você já começa com a nota máxima e vai sendo eliminado pouco a pouco esta nota. Na prova de redação do Enem você começa com 0 e vai atingindo a nota por meio de seus acertos, o que torna a prova ainda mais democrática, certo? Isso é um ponto muito positivo. E essa norma de correção é dividida a partir de 5 componentes. Componentes esses conhecidos como normas de correção ou competências. Essas 5 competências são repletas de habilidades pelas quais vamos girar em torno durante a aula de hoje. Especificamente da gramática normativa, certo? Que é a primeira competência da prova de redação do Enem. Essa gramática normativa, ela gira em torno de várias habilidades como regência, concordância, pontuação, separação silábica, pontos ligados à ortografia como dígrafos, ditongos, tritongos, até hiatos, enfim. Todas essas habilidades estão sendo estudadas e, melhor dizendo, estão sendo avaliadas a partir da primeira competência, que equivale a 200 pontos. Na segunda competência, uma competência ligada à argumentação, você vai perceber que algumas competências ligadas à gramática, outras especificamente à argumentação, nós temos 3 habilidades envolvendo-as. A primeira delas, você conseguir compreender a proposta de redação por meio de uma adequação temática. Como, por exemplo, no ano passado, muita gente acabou se dando mal nessa competência porque fez uma redação baseada apenas na violência contra a mulher. Mas a redação deixou claro que o tema era a persistência da violência contra a mulher. Da mesma forma aconteceu, por exemplo, em 2013 para 2014, com o tema Efeitos da Lei Seca, em que o candidato que falasse única e exclusivamente da lei iria ter vários problemas. Ele deveria falar dos efeitos, tanto positivos quanto negativos, como a diminuição do número de acidentes, como inclusive a falta, por exemplo, de um transporte alternativo no período de maior consumo de bebida alcoólica, que é o período noturno, e no contraturno, no caso das madrugadas. Então, na compreensão da proposta de redação, você tem essa adequação temática, uma adequação de gênero, que tem tudo a ver com a aula 1, falando sobre os 2 aspectos centrais de impessoalidade e da não interação com o leitor. E você tem, por fim, a utilização do seu repertório sociocultural, que seria evitar ao máximo o uso de senso comum, apelando especificamente para as provas concretas, para os exemplos, para dados estatísticos, para citações de autoridade, referências históricas, filosóficas, geográficas, enfim. A terceira competência, diria eu, que é uma das mais importantes, porque é ela que está ligada diretamente ao objetivo do texto, que é o convencimento. Na minha concepção, o principal aspecto da sua redação é a construção de uma análise crítica e social, ou também conhecida como análise crítica argumentativa, já que é ela a fundamental para a indução do seu leitor. Melhor dizendo, é ela a fundamental para a persuasão. Então, o convencimento vai ser trabalhado por meio das justificativas que você desenvolver, por meio dos pontos de vista marcados especificamente com sua forma autoral, que você vai desenvolver ao longo dos seus parágrafos argumentativos. Novamente, competência 2 equivale a 200 pontos, competência 3 mais 200 pontos, fechando aí 60% de nossa pontuação. Chegando à competência 4, uma nova competência gramatical, baseada, por exemplo, em 2 aspectos, o aspecto da coesão sequencial e o aspecto da coesão referencial. Para quem não sabe, a coesão sequencial é o estudo básico de 3 classes gramaticais. São elas: o advérbio, a preposição e a conjunção,
que são, além de 3 classes consideradas neutras ou invariáveis, também são 3 classes responsáveis pela interligação de elementos dentro de um texto e principalmente pela formação semântica das orações, das frases como um todo. Chegando, por exemplo, na coesão referencial, que é o uso pronominal para a retomada não só de ideias, como também de palavras durante o desenvolvimento da sua redação. Então a competência 4 também equivale a mais 200 pontos. Chegando por fim na competência número 5. Competência essa revolucionária que trouxe um novo olhar para a redação, especificamente para a dissertação argumentativa, já que nunca antes um texto argumentativo trouxe a necessidade de construção de soluções para problemáticas. Na redação do Enem você tem essa obrigação. Tem que construir medidas, formas que poderiam vir a solucionar uma problemática textual, uma problemática social que esteja ligada diretamente ao tema. Então é essa forma aqui que chama mais a atenção não só dos professores, mas também dos próprios candidatos, já que muitos deles não têm o hábito de construir soluções dentro do seu texto. Por isso a ampla dificuldade. Então cada uma dessas competências equivalendo a 200 pontos, chegamos então aos 1000 pontos. Percebam ainda que 2 delas são competências gramaticais e 3 delas competências argumentativas, o que equivale a dizer a importância dos 2 aspectos dentro do seu texto. Para finalizar, queria deixar claro que você tem sempre 2 corretores. Esses 2 corretores analisarão sua redação e a nota final de vocês será a média de cada um deles. Lembrando que para cada competência haverá uma variação especificamente de 40 pontos. Ou seja, ou vocês tiram 0, 40, 80, 120, 160 ou 200 pontos em cada uma das competências, certo? Então, se por exemplo, no ano passado você tirou 660, isso quer dizer que um dos seus corretores lhe deu 680 e o outro corretor lhe deu 640. A média final, 660. Mas professor, a chance, por exemplo, desse corretor ter me dado 720 e o outro ter me dado 580? Não. Quando há uma variação acima de 100 pontos ou uma variação dentro de uma competência igual ou maior a 80, a sua redação vem a ser corrigida por um terceiro corretor. Se esse problema persistir, sua redação virá a ser corrigida por um grupo de 5 corretores, o que no final das contas diminui as injustiças e cada vez mais solidifica a prova do Enem. Então é isso, pessoal, forte abraço e até a terceira aula.